Olá, meus queridos, então continuando no capítulo 3 de Juízes, nós vemos nesse capítulo que sempre que o povo errava, eles viviam em sofrimento. Mas isso acontecia não porque Deus gostava de ver eles sofrerem, mas quando o sofrimento vem, ele é resultado de nossas escolhas, sem o direcionamento de Deus. Nós temos duas alternativas quando o sofrimento aparece: se rebelar contra Deus e ficar com o coração endurecido, ou ser humilde e perguntarmos ao Senhor: Deus, aonde foi que eu errei? Me ajuda para que eu corrija esse erro e que eu não cometa mais. Todo pecado e toda maldade traz como consequência o sofrimento. Mas nem todo sofrimento é consequência de algum pecado. Se alguém falar isso, está errado. Você não está sofrendo porque você pecou. Porque existem sofrimentos que são inexplicáveis. E que, na verdade, eles são uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Mas uma coisa é certa: toda dor e sofrimento é uma oportunidade para olharmos para dentro de nós mesmos e nos achegarmos mais perto de Deus e pedir a Ele: Senhor, trata o meu coração e me faz mais parecido contigo. Porque pelo meio da dor nós podemos dizer como Jó: Senhor, antes eu te conhecia pelo ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Glória a Deus! Eu louvo a Deus por todas as situações que aconteceram na minha vida. Não foram fáceis, mas elas me fizeram me aproximar mais de Deus e conhecer mais Ele. Então, queridos, sempre que o povo de Israel se arrependia, Deus enviava um libertador para eles. Nos versos 10 ao 11, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou o juiz de Israel. Olha aí Deus agindo. Otoniel, ele guerreou contra o rei de Arã e derrotou. Por quê? Porque o Senhor entregou em suas mãos. E houve paz na terra durante 40 anos, até que a morte de Otoniel, filho de Kenaz, veio a ocorrer. Aqui nós vemos que o Espírito Santo sempre esteve presente, sendo que no Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo ungindo algumas pessoas e capacitando-as para algumas missões, como aqui no caso de Otoniel. Mas, galera, no Novo Testamento, o Espírito Santo passa a habitar em nós, ou seja, em todo aquele que nele crê, claro, né? O versículo deixa claro que o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel. Otoniel foi quem libertou o povo, mas o Senhor quem entregou os inimigos em suas mãos. Vale lembrar aqui que Otoniel foi o primeiro juiz. O texto continua e diz que mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. De novo, o ciclo se repete. Eles se esquecem mais uma vez do Senhor e cometem a idolatria. Nos versos 12 ao 14, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. A opressão veio para ficar por mais tempo, né? E o ciclo continuava com a mesma coisa. Mas quando pediram socorro, o Senhor os ouviu e levantou Eude. Deus levantou um juiz que era canhoto. E essa palavra na época dava a entender que ele era uma pessoa que portava alguma deficiência na mão direita. Naquela época, a mão direita era a mão certa para pegar a espada e lutar nas guerras, né?
E as pessoas com limitações especiais naquela época eram deixadas de lado. Podemos perceber que aos nossos olhos ele era o improvável de ser usado por Deus. Deus gosta de usar as pessoas improváveis, viu? Você se acha uma pessoa improvável? Eu me acho, porque eu era uma pessoa muito tímida. E aqui eu hoje estou aqui pela graça de Deus. Glória a Deus, aleluias. Transmitindo o amor dele por todos nós. O versículo 16 diz que Eude fez uma espada e colocou na sua coxa esquerda. Como ele era canhoto, ninguém imaginava que uma pessoa limitada usaria um punhal, e muito menos que faria um mal, né? Então ele passou facilmente pela segurança, ele levou o pagamento ao rei e deu meia volta e saiu. Mas voltou dizendo que tinha uma mensagem secreta para o rei. E o rei, curioso, né, mandou os servos saíram. E apenas Eude ficou com o rei, porque provavelmente ninguém imaginava que Eude oferecia um risco para o rei, né, já que ele tinha limitações especiais do lado direito. Certamente eles acreditaram que ele não poderia usar uma espada, mas acontece algo bem interessante. O versículo 16 diz que Eude fez um punhal e usou esse punhal para matar o rei e fugiu. Quando os servos voltaram, eles encontraram as salas trancadas, acreditando que estava tudo bem com o rei e nem insistiram em abrir as portas, né, para não incomodar o rei. Na verdade, eles pensaram que o rei estava usando o banheiro privativo. Por isso que eles esperaram por mais um tempo. E como o rei demorou bastante, os soldados começaram a ficar preocupados. E daí eles foram pegar a chave mestra, né? A chave reserva. E quando eles abriram as portas, nossa, eles encontraram o rei deles caído ao chão, já morto. Enquanto isso, Eude escapou e reuniu seus guerreiros. E eles atacaram os moabitas. E nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Quem diria que Eude seria usado por Deus para uma grande conquista? Ele era o menos improvável de ser usado para alguma coisa, né? Para alguma coisa importante, imagina. E isso nos aponta para a história de Jesus, por ele ter nascido em uma família humilde e em uma manjedoura e no meio da pobreza, né? Digamos que a maioria das pessoas questionavam se poderia vir algo bom de Nazaré. E olha aí, foi justamente de Nazaré que veio a nossa salvação, do lugar mais improvável de todos os lugares. Com isso, nós vemos que Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer. Se você se acha uma pessoa improvável, lembre-se da história de Eude. Deus deseja usar os improváveis e é através desses improváveis que Deus demonstra a sua infinita graça para conosco. Eu desejo que Deus abençoe ainda mais seus dias e que você venha se aproximar ainda mais do Senhor. Até a próxima, meus queridos, e que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.